Vamos lá, Deus? Vamos. Deixa eu só dar aqui no horário. Fala, pessoal! Pode ir, tá? Eu vou entrar aqui em alguns momentos Tá. eventuais para tirar algumas fotos, alguma coisa. Ah, beleza, Pode beleza. ignorar aqui. Beleza, então. Vamos lá. Pode ir? Fala, pessoal. Saudações empreendedoras. Hoje é o dia de gravação de mais um podcast Papo do Empreendedor. Que esse podcast que vem trazendo informações, conteúdos relevantes no mundo do empreendedorismo e também no mundo dos negócios. Hoje o tema vai ser trilha de gestão estratégica, certo? 9 perguntas para saber se você está no caminho certo. Muitas vezes a gente se pega, né, se perguntando, será que meu negócio está dando certo? Será que meu negócio está indo no caminho certo? Quais perguntas eu devo fazer para mim mesmo se meu negócio está no trilho certo, certo? Hoje, o nosso convidado, ele que é o CEO da MG7 Cursos, certo? Ele que traz uma frase que diz o seguinte: empreendedor inconformado que ama transformar vidas em negócios. Ele define essa frase. Ele, Adilson, certo? Quero agradecer a sua presença aqui no podcast Papo do Empreendedor. Esse podcast, Adilson, que vem trazendo essa informação no mundo do empreendedorismo, a gente trazendo assuntos relevantes, trazendo profissionais, empresas de negócios como a MG7 e também empresários que vêm contar o case de sucesso deles. Adilson, obrigado por aceitar o nosso convite e aqui de estar hoje aqui falando sobre isso. Muito obrigado, Alan. Para mim é uma honra, na verdade, esse convite. Me sinto lisonjeado de verdade, porque eu sei que todos os convidados que já estiveram e que estarão aqui serão de alto nível, e fazer parte de um grupo como esse, eu fico muito feliz de contribuir de alguma forma e de fortalecer, né, nossa parceria, nossa amizade, que é de longa data e que eu quero que permaneça também por muito tempo. E aí me coloco, né, à disposição sempre para momentos como esse aqui, porque compartilhar na área do empreendedorismo não é simplesmente dividir, né? Compartilhar multiplica. Pois é, Adilson. E eu tenho, assim, o objetivo desse podcast Papo do Empreendedor justamente é poder dividir, né, o conhecimento, as experiências que passamos, né, para que cada pessoa, ela às vezes está com uma dúvida, um pouco de receio de tomar uma decisão. Uhum. E às vezes, acontece muito comigo, às vezes estou assistindo um podcast, uma entrevista e dá aquela resposta que a gente tanto precisava, né? E eu tento fazer isso, né? O objetivo desse projeto é esse, trazer essas informações, trazer aqui esses conteúdos para ajudar aquelas pessoas que naquele momento ela está com essa dúvida. Aconteceu muito comigo no início, né, da minha trajetória como empreendedor, e o empreendedor é meio que solitário, né? A gente consegue dividir poucas vezes, né, isso. E eu acho que a internet, esses conteúdos, podcasts, informações, o YouTube trouxe muito isso, né? Pra gente, as informações ficou muito mais fácil. Perfeito. E a minha contribuição é essa, a gente está dividindo um pouco do conhecimento e também trazendo convidados especiais como você. E eu esqueci de dizer, pessoal, além de um profissional que gere essa empresa excelente, a MG7 Cursos, que eu sou cliente e tenho a maior satisfação de ser cliente e tem transformado vidas dentro do meu negócio. Né? E ele também é churrasqueiro, viu? Um churrasqueiro de mão cheia. Inclusive, ele pode vou aqui ressaltar um convite de você fazer outro churrasco. Eu levo as carnes. Você pode ficar tranquilo, que as carnes eu levo. Com a mão de obra. Adilson, a gente vai falar hoje sobre gestão. Tá? E aí, gestão... E se fala muito sobre gestão. A gestão é boa, a gestão é ruim. Mas vamos definir... Eu queria que você pudesse definir o que é gestão. Perfeito. Primeiro, para que a gente pudesse entrar sobre a trilha, né, da gestão. Perfeito. Eu vou só fazer... Eu gosto de fazer uma coisa, sempre quando eu vou explicar, acho que você até, em tantas aulas que já participou conosco, você já deve ter percebido que eu gosto de começar do abaixo de zero. Eu nunca começo uma explicação do zero, porque tanto o ouvinte em casa leva um tempinho até ele contextualizar, quanto também ele vai, de qualquer nível que ele tiver, ele vai pegar essa informação. Então, além de saber o que é gestão, é muito importante a gente entender um contexto atual. A nossa região, e quando eu digo nossa região, eu não falo só da confecção, eu falo de todos os segmentos,
Nos últimos anos, quem é empreendedor que está nos assistindo vai concordar com essa opinião. Nos últimos 10 anos, a nossa região ela melhorou muito em termos de produto e serviço. A gente, de fato, está entregando algo muito bom. Antigamente, aqui, você tinha na confecção o produto de baixa qualidade, a Sulanca. Você tinha na gastronomia só aqueles restaurantes mais basiquinhos. Você tinha na casa de construção só o grosseiro. Você tinha na saúde só o básico. Você tinha, em cada segmento, somente o superficial necessário ali. Hoje nós temos tudo isso com bastante qualidade. A gente entrega, né? A gente tem entrega daquilo que a gente promete na nossa região, mas falta gestão disso. Ou seja, a confecção saiu de Sulanca para a moda, mas continua tendo dificuldades em marketing, no financeiro, no comercial, na gestão de pessoas. E aí a gente entra, né? O que é gestão? Sim. Gestão é a capacidade de você... Vamos fazer um comparativo aqui com uma orquestra. O maestro, né, quando ele está regendo a orquestra, ali é gestão. Tem áreas treinadas, cada músico daquele é um músico profissional treinado, mas eles têm uma dificuldade em trabalhar juntos. Aí entra a gestão. E aí a gente pode pegar a hora que entra o violino, Isso, é aquela... exatamente. Né, a hora que entra tal instrumento, né? É isso que você quer dizer. Perfeito, exatamente. Então gestão é isso. Gestão é você unir as partes. É você saber que produto faz parte, mas que marketing também faz parte, que finanças também faz parte, que gestão de pessoas faz parte. E a gente ainda está muito atrás nessas outras. Então melhorou-se tecnologia, melhorou-se qualidade de produto, melhorou-se um monte de coisa, mas a gente ainda tem uma dificuldade, por exemplo, em remunerar bem, em tratar bem o nosso colaborador, em dar qualidade de vida do colaborador no trabalho. A gente tem dificuldade em marketing. A gente tem dificuldade de gravar bons vídeos, bons conteúdos para a internet. A gente tem dificuldade de gerir um financeiro que separe as finanças da vida pessoal com a da empresa. Então, a nossa região ela é amadora em gestão e profissional em produto. E aí é onde entra, por exemplo, uma empresa como a minha, que visa profissionalizar a gestão das outras empresas. Então, eu bato tanto na tecla da gestão por causa disso. E eu quero até parabenizar a MG7, né? Eu sou fã da marca, eu posso obrigado. dizer isso, que assim, vem trazendo esse... contribuindo, né, para esse meio, para que coloque profissionais, né, dentro do... A gente tem uma dificuldade enorme de contratação, todo empresário sabe disso, né? E a MG7 tem feito esse papel. Né? Vou puxando bem o saco, porque realmente eu gosto da empresa. E a MG7 tem feito esse papel, colocando, profissionalizando, né? O pessoal que está para ser contratado nas empresas. Perfeito, né? Perfeito. E eu acho ainda pouco. Né? Eu acho que os empresários deviam tomar essa consciência e realmente enxergar empresas como a MG7. Se não for a MG7, gente, tem outras também, né, Adilson? Né? A gente tem que também... são poucas. Né? Eu não conheço, mas... É bem assim específico, né? Mas assim, trazendo todos os cursos, né? Diversos cursos que a MG7 tem. Eu não estou recebendo não, viu, gente? Para poder fazer a propaganda, não. É porque realmente a gente tem essa parceria, né? E traz isso. Mas eu acho legal quando se fala em gestão, Adilson. E aí eu participei de uma aula sua recentemente e inclusive o convite para estar aqui foi porque eu vi aquele desenho da trilha de gestão e fiquei encantado com aquilo, né? E aquelas perguntas, as novas perguntas que você colocou ali para a gente, e eu acho que a gente tem que dividir aquilo ali para que o empresário ele se faça essas perguntas, perfeito. Né? E para ver se onde é que ele se encaixa naquilo, né? Então, o que é a trilha de gestão estratégica? Quando eu desenhei uma mentoria empresarial, né, que nós temos lá, que é um curso específico para empreendedores, eu imaginei um caminho que todo empreendedor ele deveria trilhar. Esse caminho ele leva do amadorismo ao profissionalismo de gestão. E aí o que é que acontece? Existem etapas, é como se fosse um caminho, né? E aí as perguntas, por que é que eu coloco em forma de pergunta? Porque é para haver um questionamento constante, sabe? E quando o cara diz pergunta 1 e meio que aquela tá resolvida, que ele vai para 2, ele não pode nunca esquecer da 1.
as outras não morrem para trás, tá entendendo? Então, tipo, a primeira pergunta, daqui a pouco a gente vai falar uma por uma, mas a primeira pergunta que ele deve fazer é se o negócio dele é um bom negócio para a vida pessoal dele. E isso não pode. Ele pode estar lá na frente, ele pode estar assim, muito bom em gestão, muito bom faturando, ele pode estar grande, mas ele tem que continuar se perguntando: esse negócio é bom para a minha vida pessoal, esse negócio é bom para a minha família, esse negócio é bom para a minha vida espiritual, porque senão não justifica ser sucesso nos negócios e fracassar na vida pessoal, fracassar como família, como pai. Esse é um medo que eu sempre tive. E essa trilha, ela é para isso, é para que você se questione o tempo inteiro, que em momento nenhum dos passos saia da sua cabeça. Por isso que ele entra em forma de pergunta, né? Isso é um bom negócio para mim desse jeito? Isso é tal coisa? Eu estou fazendo tal, sabe? Então as perguntas, elas levam a uma trilha, como se fosse um caminho, aos estágios, e você precisa ir corrigindo isso nessa sua trilha, que não tem fim, na verdade, né? Sim. E aí, então a gente pode entrar. Pode. Né? A gente pode entrar para a primeira Claro. pergunta, não é isso? E aí você falou um pouco disso até agora, né? O meu negócio é bom para mim, para minha família, que eu acho que não tem como dividir, né, Adilson? Isso. A gente não dá para dividir. Em alguns momentos a gente tem que, nas decisões do dia a dia, perfeito. a gente tem que dividir o CPF do CNPJ. Sim. Mas no convívio, né, com nossa família, né, com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, enfim, a gente tem que saber se o negócio é bom. Isso. Mas o negócio não é bom quando ele vai na última linha da DRE, que a gente Isso. olha ali que tem um E tá resultado. positivo, exato. Não é? Mas não é só isso que se fala de negócio. Perfeito, perfeito. Né? Que aí, por trás do CNPJ sempre tem um CPF. Perfeito. E aí eu queria que você me falasse um pouco sobre isso. Certo. O ponto 1, né, a pergunta 1 da trilha da gestão o meu negócio, eu tenho um negócio que é bom para a minha vida pessoal e para a minha família. E aí eu vou explicar o porquê disso. Porque é o seguinte, a maioria de nós empreendedores, a gente começa um negócio próprio para ter liberdade. Sim. E aí chega um momento que a gente começa o negócio próprio e diz, não, no começo é assim mesmo, eu estou fazendo tudo, eu estou trabalhando 16 horas por dia, mas é porque é começo. E aí você passa 1 ano começando, você passa 2 anos começando, você passa 3 anos começando, daqui a pouco a infância dos teus filhos está indo embora, daqui a pouco o convívio com a esposa já não é mais aquele afeto que tinha antes, daqui a pouco você não tem mais amigos, você só tem conhecidos, daqui a pouco você passa 1 mês sem ir na igreja, e o teu negócio ele começa a se infiltrar na tua vida pessoal de uma forma que ele tira boa parte de quem você era, ele tira a tua essência. E aí é o que eu chamo de que não é um bom negócio, por lucrativo que ele seja. Você mesmo citou, a última linha da DRE ela é importante, mas ela é importante para o negócio por ele só. Mas e para a minha família, e para a minha vida pessoal? E aí eu comecei a pensar um pouco mais nisso quando um dia eu cheguei em casa, eu trabalhava como executivo, e eu viajava muito. Tinha vez que eu estava chegando, por exemplo, em Recife, de uma viagem, e eu recebia um e-mail dizendo que eu tinha que voltar dali mesmo. Eu pegava, colocava a roupa numa lavanderia, jogava dentro da mala de novo e voltava. E ali passava muito tempo fora de casa. E teve um dia que eu cheguei em casa, e isso me chocou muito, porque eu cheguei em casa, minha filha tinha, 3 anos de idade, eu me abaixei para falar com ela, ela me abraçou e disse assim, papai, que bom que o senhor chegou, porque eu tinha me esquecido como era seu rosto. Caramba, aí sai velho. Aí tá errado, tá errado. O número pode estar dando quanto for nessa hora, que aí a conta não fecha. Pode estar azul dessa cor, mas a conta não fecha, né? Ficou no vermelho. Naquele mês o meu negócio estava no vermelho, porque eu digo, poxa, não tem condição um negócio desse. É muito forte isso. E eu digo, poxa, cadê a liberdade? Né? E aí eu comecei a dizer assim, poxa, e aí eu sugiro, né, para os empreendedores, não seja um empresidiário. O teu negócio, ele tem que te dar liberdade. Mas é gostei. Né? Porque senão prende mesmo. Você chega um momento que você vira escravo. O teu negócio é um ótimo servo, mas ele não pode ser teu senhor. Ele é uma ferramenta de qualidade de vida para você. Quando ele deixa de ser isso, e aí vem as exceções, que a gente tem que falar, né? Ah, Adilson, primeiro ano de negócio. Lógico. É tiro, porrada e bomba ali, meu amigo. Você é tudo. Você é financeiro, você é marketing, você é venda, você é contas a pagar, contas a receber, você é entrega, você é delivery, você é o que você imaginar. Mas
Um ano depois, um bebê ele já anda sozinho. 2 anos depois... Adilson, você traz muito isso. Você traz em outra aula aqui. com né? idades, né? Como idade, Aham. de como uma relação, né? A empresa Isso. como se fosse uma pessoa, Isso, né? como se fosse uma pessoa. Eu acho que essa análise tem que ser feita, né? A minha empresa tem 3 anos. Sim, então ela já se vira sozinha, porque um bebê de 3 anos, uma criança de 3 aninhos, ela já não faz mais xixi na cama, ela já fica sozinha andando pela casa, brincando, ela já risca as paredes todinha, por si só, né? Você não precisa mais estar com ela no braço, não, né? Você tem essa liberdade já. Mas será que tu precisa ainda, com 2, 3 anos de empresa, estar com a empresa no braço do mesmo jeito? Né? Que não consegue tirar umas férias, que não consegue descansar, que não consegue aliviar a mente de tanta tensão, né? E aí é muito importante a gente começar a trabalhar isso. E chega empresas que ela passa 15, 20 anos, a nossa região tem isso, você pode identificar. 15, 20, 25 anos de empresa, ela nunca amadureceu. Ela, teoricamente, na idade já estaria adulta e chega um momento muito importante chamado sucessão e o cara não tem maturidade na empresa ainda para ver a sucessão. E essa questão de sucessão é bem complexa, né? Demais. Ó, Adilson, eu trago... Eu fiz uma palestra, inclusive você me ajudou a montar essa palestra, que são as esquinas da vida. Sim. E dentro de uma esquina da vida que eu trago, inclusive, vai virar um livro, viu? Que massa. Em outubro que legal, eu vou fazer o lançamento do livro. Que massa, que legal. Ficou tão legal e depois eu troco ideia com você. Com certeza. E eu trago, nas esquinas da vida, eu trago uma esquina que é a minha família. Né? E aí eu falo isso porque chegou num momento que eu não tinha tempo para minha família. De forma alguma. Era assim, era como você falou, a família que entrava ali no meio da minha vida profissional. Perfeito. Né? E aí, muitas vezes aconteceu isso, eu saía de casa, minha esposa estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Entendeu? Então, às vezes, eu visitava a minha casa, né? E morava assim, no trabalho. Quando minha filha nasceu, Louise, hoje ela tem 1 ano e 3 meses, mudou completamente, assim, minha visão. Né? Do que meus pais foram muito ausentes na minha infância. Não tenho nenhum problema em relação a isso, não. Não ficou trauma? Não fiquei com trauma, não. Mas assim, eu achei que faltou, né, alguma coisa. Sim, sim. Amo meu pai, amo minha mãe, mas ficou faltando, assim, uma aproximação. E eu não quis levar isso para ela, né? Sim. Então mudou. E aí foi uma decisão, né, que eu peguei e virei essa esquina e também coloquei como uma prioridade, né? É importante demais. E aí entra a gestão, Alan, porque quando você não consegue, quando você não tem liberdade no trabalho, na empresa, no teu empreendimento, é falta de gestão, é problema de gestão. Eu tenho uma frase que me impactou muito, quando eu já te mostrei essa frase outra vez, que diz assim, toda vez que há uma urgência é porque há uma incompetência. Cara, isso me inquieta, porque matar as urgências você não consegue, até porque você não consegue matar as incompetências do teu trabalho. Dos quais nós somos um também. Né? Você empreendedor aí, você tem suas incompetências, eu tenho as minhas, Alan tem as dele. E isso gera urgências, isso gera apagar fogo. Mas quanto mais você diminuir isso, você consegue trabalhar por antecipação. Então, tipo, como é que tem que ser o teu mês? Como é que tem que ser o mês de Alan? Olha, o pessoal do operacional é que trabalha no hoje. Mas diretor de empresa não trabalha para hoje, não. Você não pode fazer nada que seja voltado para hoje, não é verdade? Isso. Tu tem que trabalhar lá na frente. Né? A gente trabalha antecipado. Gerência não trabalha para o hoje também, não. A gerência supervisiona o hoje. Mas eles têm um trabalho também com antecipação de médio prazo. O administrativo, a parte estratégica, com prazo mais longo ainda. Né? Então, aí, quando você fizer isso na tua empresa, empreendedor, você vai conseguir ver que você vai ter tempo para o seu filho, você vai poder sair 3 horas da tarde de casa para assistir o balé da tua menina, cara. E para ela, naquele dia, vai ser o dia mais feliz da vida dela. Aí você vai olhar para si mesmo e poder dizer assim, agora eu tenho sucesso. E não a conta bancária e os dígitos lá. Uma coisa soma a outra, mas esse tempo de qualidade faz toda a diferença. Sabe? Então, a gente está abrindo mão de muitas coisas preciosíssimas por alguns dígitos que a gente não está tendo inteligência de entender que dá para ter as duas coisas. Dá para ter a grana e dá para ter o tempo de qualidade com a família. Eu acho que também está muito envolvido isso, Adilson, nos processos. Né? Perfeito. Processos alinhados, você vai fazer gestão, não é? E aí Sim. é gestão de fato, Isso. não é a operação. Perfeito, exatamente. O maestro, ele não ensina ninguém a tocar. Ele não fica lá, ei, essa nota se dá assim. E todo músico ali ele é treinado para fazer aquilo. Né? O que o maestro faz é gerir.
Entrar na hora certa, saída na hora certa, tons não sei o que lá, arranjos, não é assim? Isso. Tá, a mesma coisa, um gestor tem que fazer dessa forma. O profissional é capacitado e treinado, e se precisar capacitar e treinar, vai treinar, mas na hora do vamos ver é gestão, na verdade. E o empreendedor erra muito ainda quando o empreendedor toma a responsabilidade do colaborador. O cara fez errado uma coisa, aí, então me dá o que eu faço. Tá, meu amigo, isso aí é um dos piores problemas da tua vida. Porque da próxima vez, ele já pensa assim, não, se eu não souber fazer, ele faz. E aí sobrecarrega o empreendedor e ele fica com aquela sensação de, tudo eu, tudo eu. E assim, Adilson, também a gente tem que observar que o gestor, ele tem que deliberar também, né? Tem que Perfeito. delegar, Sim, na verdade. isso. Ele tem que delegar também e dar autonomia para as pessoas, né? Autonomia, liberdade. Adilson, tem outro ponto também importante do mundo do empreendedorismo, que, por incrível que pareça, às vezes o óbvio tem que ser dito, mas às vezes a gente não entende o óbvio. Muita gente não sabe ainda o modelo, né? O modelo do negócio dele. Às vezes ele acha que é uma venda de uma mercadoria, mas na verdade o negócio dele não é esse, é um serviço. Né? E por incrível que pareça, realmente acontecem essas coisas. A pessoa não entende de como seja o modelo desse. Sim. Isso seria outra pergunta. Eu tenho um bom modelo de negócio, Isso. e como é que a gente identifica se a gente tem um bom modelo de negócio? Boa, muito bom. A primeira pergunta era, meu negócio é um bom negócio para a minha vida pessoal? Beleza? Pergunta 2 agora. O meu negócio é um bom modelo de negócio? E agora a gente está falando de negócio em si, não tem mais a vida pessoal na história. E aí, só para contextualizar mais uma vez, esses dias eu estava conversando com um lojista de Santa Cruz, não de confecção, mas de tecnologia. O cara vende smartphones, computadores, tablets, etc. Tal. E eu conversando com ele, eu disse uma coisa, eu disse, olha, cara, teu negócio não é tecnologia, teu negócio não é produto. Teu negócio é gestão de pessoas. Porque o teu produto é muito comum. Todo mundo vende iPhone, Alan. Ele não precisa nem de uma marketing para... a própria todo mundo marca... vende iPhone. Agora o cara quer comprar iPhone onde? Onde ele for melhor atendido, onde ele puder testar o produto, onde o vendedor ensina funcionalidades a ele, onde o vendedor joga os dados de um no outro e faz esse serviço sem custo para ele. É onde, sabe, ele se sente com essa assistência, ele se sente bem atendido, porque iPhone tem em todo canto para vender. O cara dá 2 cliques na internet e compra um iPhone. Então eu digo, esquece iPhone, velho. Tu não vende iPhone, não. Tu vende serviço. E aí, tipo, na confecção também... E aí pode até dizer assim, até agora eu vendi um produto. Exatamente. Né? Eu vendi iPhone, até agora eu vendi agora iPhone. Ele tem que virar essa chave, né? exatamente. Ele tem que virar e de repente até uma chave para o sucesso. Perfeitamente. Que aí o cara tá muito ali, né? Disputando o preço. Eita, fulano de tal baixou 50, eu tenho que baixar 50. Sabe? O iPhone não sei quanto, tá por tanto... Aí começa a pesquisa de concorrente, aquela coisa. Cara, é isso que quebra, por exemplo, as empresas de eletro, né? E pode ver que não tem uma bem sucedida. Pois é. Né? Tudo, e todas estão fadadas, né? Ao fracasso. O fracasso. Né? Por quê? Porque a briga é preço. E a gente vê que todas, né? E aí, tipo... E aí eu explicando isso para ele, e aí trago para a realidade nossa o que é um modelo de negócio. É quando você pega traços do teu negócio, é como se fosse uma personalidade. Imagina que fosse uma pessoa. Fulano é alto, fulano tem o cabelo de tal cor, fulano é sério, fulano é tímido. Esse é o perfil daquela pessoa. E no final você faz uma pergunta. Fulano é uma boa pessoa? E alguém diz assim, fulano é uma boa pessoa. Pronto. É a mesma coisa. Você vai pegar traços do teu negócio. Agora, que traços são esses? Sim. E aí existem vários, né? Eu poderia... Só esse tema aqui, ele seria uma aula inteira. Mas vamos traçar alguns aqui. Percentual de lucratividade. Que aí o pessoal na nossa região ainda sofre muito com isso, porque o cara tem margem baixa, a margem baixa do cara obriga o cara a pagar muito barato ao colaborador, obriga o cara a não ter dinheiro para fazer marketing, obriga o cara a, se houver qualquer erro operacional, que houver retrabalho ou alguma coisa desse tipo, ele ter prejuízo. E ele acredita muito, na nossa região, se acredita muito na venda por volume. Assim, se eu vender muito, tá resolvido. Mas margem é uma coisa a você se pensar. Pensa assim, cara. Ao invés de você querer vender muito ganhando pouco,
tenta pensar um pouco mais em melhorar o teu produto, o teu serviço, a embalagem, que isso conta muito, e você conseguir uma margem maior. Você transmitir um valor melhor para o cliente no sentido de percepção de valor e ele se permitir pagar mais naquilo. E aí, quando você consegue fazer isso, sua margem sobe, você consegue pagar melhor teu colaborador, você tem saúde financeira no caixa, você não fica assando e comendo, tendo que ter né, descobrir um santo para cobrir outro. Então, margem é uma coisa importante. Segundo traço do modelo de negócio, que é uma coisa muito importante, público-alvo. Né? Qual é o teu público-alvo? É um público-alvo bom, acessível de fazer marketing com ele? Ele é convencível? E assim, né? não tem marketing, não tem também uma coisa. Vou só pegar um pouquinho a questão de marketing. Tem muita gente que vende uma solução, né, para tudo. Isso, né? Essa exato, solução, e não existe esse Não, marketing, né, Adilson? não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que ter, porque às vezes, pronto, tem canto que carro de som funciona, um exemplo. Isso. Tem canto que não funciona, tem canto que um panfleto funciona, dependendo muito do negócio, né? Perfeito. E entender o público-alvo. E às vezes me preocupa, muitas vezes, quando eu converso com alguns empresários, pergunto a ele, eu sempre gosto de estimular as perguntas e coloco, qual é o teu público-alvo? Tu vende pra quem? Ele disse, eu vendo pra todo mundo. Todo isso mundo é um que quiser perigo comprar. da poxa. Cara, eu achei isso perigoso, né? E eu vi muito isso dentro dos teus conteúdos. E público-alvo é uma coisa muito importante. Então, se erra muito aqui na região ainda, é a questão de atacado e varejo. O cara faz uma campanha no Instagram com cara de varejo. Com cara de varejo, né? E quer atrair um atacadista. E quer atrair atacadista, fica com raiva quando chega o líder errado. Aí bota a culpa, às vezes, no gestor de tráfego, etc. E a gente percebe muito uma dificuldade de público-alvo e quer se vender a todo mundo. Então, assim, pensa bem, né? Quem é meu público-alvo? Quem eu quero atingir? Com quem eu quero falar? Sabe? Por exemplo, na nossa região, até uma dica... Essa daqui eu acredito que seja bem estratégica, bem profunda. Na região ficou muito popular o tráfego pago, mas ainda se faz de uma forma muito amadora. Sobretudo na confecção, Alan. Eu acho que vale a pena tirar 2 minutinhos para fazer uma explicação disso. Por favor. Que aí eu creio que pode virar até corte depois, porque é o seguinte, na confecção, as pessoas elas fazem o tráfego pago direcionando para um público que é atraído por moda. Então eles colocam traços ali no tráfego pago, configuram a campanha para pegar traços de pessoas interessadas em moda. E aí o que é que acontece? Numa cidade de 300 mil habitantes, você vai ter ali pelo menos 200 mil pessoas, 2/3, que tem algum interesse por moda. Por quê? Porque a pessoa veste. E aí é uma agulha num palheiro, sendo que o público-alvo dele, da confecção, são os lojistas. Então, 300 mil habitantes, você vai ter 1.000 lojas e você vai ter 200 mil pessoas sendo atingidas por um público. Achar 1.000 em 200 mil é uma agulha num palheiro. Então, esse tráfego ele vai trazer muito lixo. O que a gente chama de lead lixo? É aquele cara que não é teu público-alvo, nesse caso o varejista. Imagina que a mesma cidade de 300 mil habitantes, ela tem 200 mil pessoas interessadas em moda, mas são varejistas, não vale a pena, só 1.000 ali é empreendedor de moda. Então por que não eu falar de empreendedorismo nos motores do tráfego? E aí, de empreendedores naquela cidade só tem 10 mil. Então para eu achar 1.000 em 10 mil é muito mais fácil do que eu achar 1.000 em 200 mil. Então eu esqueço, por exemplo, de falar de moda, de camisa, de moda centro, não sei o que lá, e passo a falar de negócio, lucro, rentabilidade, etc. Ah, Deus, mas o padeiro vai vir. Mas o padeiro, o açougueiro e o confeccionista, todos são empreendedores e é muito menos esse grupo. É muito mais fácil achar 1.000 em 10 mil do que achar 1.000 em 200 mil. Com certeza. Então, quando a gente estuda público-alvo, você que está me assistindo, pensa no seguinte, qual a melhor maneira de eu achar um público específico para eu falar com ele? É possível você achar. Então, aí fica a dica, né, para o tráfego pago, para as agências que estão nos ouvindo aí, trabalhar em cima, quem for atacadista, trabalhar em cima de empreendedorismo, porque a sua empresa confeccionista, você não vende roupa, você vende lucro. Tá? O teu cliente ele não te compra peça, não, ele te compra lucro. Boa. Né? Boa. Adilson, e às vezes acontece também, a gente falou um pouco aqui sobre o início de uma empresa, onde o cara, né, faz tudo, ele é vendedor, ele limpa, ele é o office boy, é verdade. Né, ele faz tudo dentro da empresa, né? Mas eu acho que quando dá um passo, que é um passo importante, onde ela começa
ali chega no break-even, tá ali se organizando, tal. O cara tem que começar a saber qual é a função dele. Isso. E muitas vezes ele mesmo aquele tempo que ele passou inicialmente, né, fazendo de tudo, ele um pouco meio que atrapalha isso, né? E aí eu acho que o empresário, principalmente, ele tem que entender qual é a posição dele. Você traz a pirâmide, né, Sim. como exemplo ali para poder a gente entender o próprio Perfeito. empresário. Quem tem que entender primeiro? O empresário, qual é o Isso. papel dele e onde é que ele está. Perfeito. Né? E aí seria uma terceira pergunta, né? Entendendo, você traz a pirâmide como uma analogia, né? E aí você diz assim, entendendo a pirâmide da estrutura da minha empresa. Perfeito. Que aí é o seguinte, no começo você realmente é tudo. Você é operacional, gerencial e estratégico. É assim que a gente separa como se fosse uma pirâmide que tem 3 partes. A parte de baixo é o operacional, do meio é gerencial e a de cima é estratégico. A parte estratégica é a gestão do negócio em si, a parte gerencial é a parte que garante que o operacional vai fazer bem feito a parte dele. Então, por exemplo, os gerentes de Alan, supervisores, coordenadores, a função deles é garantir o bom funcionamento do operacional. Batimento de metas, motivação, até mesmo o comportamento profissional dos profissionais aqui de baixo, da base. Né? A base precisa de gestão. E a gestão da base é feita pelo gerencial. Mas aqui em cima é onde está a grande sacada do negócio. Está o pensamento, de fato, da empresa, o cérebro da empresa na ponta da pirâmide. E essa ponta da pirâmide, a gente sabe que ela é o local, é a cadeira do empreendedor. Mas a gente, no comecinho, não tem como estar só lá. E como saber o momento de começar a subir? É no momento que você começar a perceber que você é mais gargalo para a tua empresa do que desenvolvimento para ela. Cara, não consegui a produção geral hoje porque eu não dei conta. Adeus, eu nunca me esqueço de uma historinha que tu conta nas tuas aulas, que é o cara que tem... ele tem 2 empresas, né? E aí ele quer ser... ele não passa para ninguém a chave do caixa, né? E aí ele é a esposa dele, né? Cada um... Aí até tu brinca e diz assim, se ele for abrir uma terceira empresa, ele tem que arrumar uma manta. Né? Exatamente. Tem que fazer o trisal, senão... Porque ele só confia na mulher para o caixa da... né? Ele fica com o caixa de uma loja, a mulher fica com o caixa da outra. E aí, tipo, ele tem vontade de crescer, mas não pode. Aí ele vai ter que abrir a relação, né? É o único jeito. E aí, brincadeiras à parte, galera, mas é isso. É aquele momento onde você é o gargalo, que nesse caso ele é o gargalo. Por que é que ele não tem uma terceira loja? Porque ele é um atrapalho para a empresa dele. É o momento dele começar a subir para o estratégico e criar uma base abaixo dele de gente, tecnologia, maquinário. Porque não é só pessoas, não. As pessoas erram muito, acham que ferramenta de gestão é só gente. Né? Mas não é. Tipo, pessoas, mas é um equipamento, muitas vezes... Você compra algum tipo de equipamento ou maquinário para a empresa que diminui absurdamente o trabalho de alguém. Então, ou o teu. Né? Jax hoje postou um vídeo em cima disso, sim, em cima de coisas de tecnologia. Né? Ou seja, às vezes você investe numa tecnologia para a tua empresa que você ali tirou, sei lá, diminuiu a tua carga em 10%. Maravilha, meu amigo. E aí é hora de você começar a ir subindo nessa pirâmide, sendo substituído. Você tem que ir colocando pessoas, ferramentas, equipamentos, softwares, coisas abaixo de você para ir preenchendo o que você fazia e você ir subindo. Vai chegar um momento que você vai ser o gerente da sua empresa, tem muita empresa. O público-alvo da nossa mentoria básica é esse, é aquela empresa que hoje o empresário é gerente da empresa, sabe? E eu acho engraçado porque eles têm, do jeito que a maioria tem dificuldade de sair do operacional, eles têm de sair do gerencial. Né? Nos nossos cursos mais básicos, a gente pega esse aqui, que o cara ainda está no operacional, e na mentoria a gente pega esse cara aqui em cima. E nas estratégicas, os caras que já estão mais aqui. Adilson, eu vou pegar aí uma deixa que tu colocou, e também colocar dentro, né, dessas da pirâmide. Eu acho que importante também são os processos. Isso. Né? Que a gente fala do POP. Os processos, ele pode também dar a oportunidade de você se libertar. Perfeito. Né? Perfeito. Se tiver... Porque como é que eu vou deixar um exemplo? Vamos pegar o rapaz da loja, do caixa. Certo? Se eu não deixo um procedimento padrão organizado ali para aquela pessoa que vai assumir aquela função de caixa e que ele possa estar depois, ou ele na parte de gerenciamento, ou até um gerente, observando se o trabalho daquela pessoa foi feito da maneira correta,
né, ele nunca vai deixar a chave do caixa É, com ninguém. é. Então, e eu acho que a gente poderia deixar essa pergunta. Sim. Né? Primeiro, o que é POP? Uhum. Né? E se você tem POP organizado dentro da sua empresa? Certo. Veja, as perguntas 4 e 5, elas são exatamente dentro da pirâmide. Né? Ou seja, o que é que eu estou fazendo para sair dessa base, o que é que eu estou fazendo para sair desse meio? Para sair da base de baixo é exatamente o POP. POP é procedimento operacional padrão. Sim. É aquilo que acontece quando você, empreendedor, vai numa viagem de avião. Com certeza, quando você entra no avião, tem alguém te recebendo, te indicando o corredor. Dentro do corredor tem pessoas ajudando a colocar as malas nos maleiros. Quando todo mundo senta, alguém passa supervisionando se todo mundo está com a poltrona levantada e com o cinto. Né? Uma pessoa vai nas saídas de emergência fazer as instruções, daqui a pouco dar as instruções de segurança do voo, daqui a pouco uma pessoa específica fecha a porta, e ele é treinado ou treinada para fechar a porta e tem que ser na hora certa, da forma certa. O nome disso é procedimento operacional padrão. E você precisaria ter na sua empresa. Porque o que acontece geralmente numa empresa normal é: ô, bicho, tu já fechasse a porta? Eu fechei, não era para tu não. Quem era que fechou? Pronto, imagina se um avião fosse assim. Imagina um voo onde alguém esquece de ver se as portas de emergência estão fechadas. Se alguém né? Então você se sente muito, digamos ali, em risco dentro daquele voo. Então a mesma coisa da tua empresa. Muitas vezes o teu cliente vê essa desorganização. E o procedimento operacional padrão é você criar uma lista de funções organizada, parametrizada para cada setor da tua empresa. Um processo operacional padrão para o atendimento presencial, para o atendimento online, para o financeiro, para a contabilidade, sabe? Muito bem explicado. Para a contabilidade, até dia 5 de cada mês, mandar o movimento tal. O que é que vai no movimento? Documento tal, documento tal, documento tal, documento tal. Ou seja, ali o empreendedor, o funcionário, ele vai saber fazer, e você ainda fica com uma facilidade de gestão muito maior, porque quando ele erra, você vai dizer exatamente: olha, é aquele ponto tal do POP. Vai lá e corrige. É muito mais fácil de gerenciar. Então, você que é empreendedor, você só vai conseguir gerir de fato a tua empresa quando o pessoal da base tiver um procedimento operacional padrão e souber fazer o que está fazendo. Senão, você vai ficar escravo das pessoas que fazem o que você manda. Isso é terrível. Sabe? Tem gente que... Eu já vi um empresário dizer assim: mas fulano é bonzinho, vê como ele é. Aí o cara chega perto dele e diz assim: já terminei, agora eu faço o quê? Pose, velho. Esse cara tem que saber o que fazer. Ele não pode ficar aqui vindo procurar, não, perguntar. Aí daqui a pouco, terminei já, e agora você quer que eu faça o quê? E eu sempre digo a Deus que isso não é fácil de fazer. Você Não. E ainda é chato. E é chato. Além de complicado, é chato. Investir tempo nisso. Isso. Mas aí você vai investir tempo em um determinado... Você não vai fazer aquilo todo mês. Isso, perfeito, Né? perfeito. Você pode fazer alguns ajustes mensalmente, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, enfim, anual. Mas aquilo ali vai estar pronto. O que eu digo que uma empresa está organizada quando ela parte do ponto que qualquer pessoa que chegue, você entregue o POP para ela, ela leia e começa a fazer a execução. Inclusive até sem explicação. Porque ali a explicação ela está né, materializada ali dentro de um POP. Né? E a gente também fala, Adilson, sobre a questão de gerenciamento. Quando a gente entrega, aí, o que eu acho legal das perguntas foram que todas estão né, ligadas uma com a outra. Isso. E quando a gente também coloca os POPs, coloca os procedimentos, alguém né? tem que supervisionar alguém tem que isso. supervisionar. Perfeito. E hoje em dia existem muitas ferramentas para que isso você... Ferramentas de gestão, né? E eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? E se você tem, né, empresário, empreendedor, se você tem ferramentas gerenciais, né? E se você utiliza elas em qual função, né? A principal ferramenta de gestão se chama gerente, né? Vamos começar desse pressuposto. Por quê? Adilson, por que você está falando óbvio? É porque na nossa região muita gente não tem. O cara é o gerente da própria empresa, ou tem alguém ali, mas não é um gerente de fato, né? Aquela pessoa, eu até brinco, acho que você já viu, né? É a menina que abre a loja, é o menino que toma conta, é o menino que faz coisa para mim. Eu já vi esse termo também. Aquele é o menino que resolve as coisas para mim. Deve ser um motoboy. Né? Aí é o menino que abre a loja, é a pessoa da portaria, né? É o menino que toma conta, é o segurança. Né? Cara, precisa ter um gerente.
Alguém treinado em gestão, capacitado em gestão, para trabalhar a gestão da base, a gestão do operacional. Ele está no meio da pirâmide, trabalhando, fazendo com que os POPs sejam executados da forma certa e o trabalho flua, né? O gerente ele não deve ser operacional porque o resultado dele acontece através das mãos dos outros. Não é isso? O gerente ele não pode ter um trabalho operacional, senão ele não vai conseguir. Então ainda tem muito isso na nossa região. Primeira ferramenta. E aí entra outras ferramentas, como maquinários, aplicativos. Por exemplo, um CRM. CRM é um sisteminha de... tem um termozinho em inglês para isso, né? Customer Relationship Manager, mas na verdade é a gestão de clientes. Então é um aplicativo, um software que você baixa, paga uma mensalidade baixa e você tem ali uma estrutura gerencial da tua base de clientes muito boa para os teus vendedores trabalharem. Então, muito importante. Um aplicativo ou mesmo uma máquina que faça a tua gestão de ponto. É uma besteira, mas é muito necessário. Senão você tem que ficar com alguém assinando esses pontos, conferindo no fim do mês, né, listando não sei o que lá. Imagina uma equipe grande. Tem fábricas aí com 50, 60 pessoas dentro da fábrica e alguém lá, fulano faltou tal dia, não faltou, desconta, não desconta. Meu amigo, isso era pago com um clique, já ir para contabilidade. Um clique não, né? Já conecta direto para lá. O cara... Então, é tempo teu e sabe, aquela ferramenta está gerenciando algo para ti naquele momento. Um CRM está gerenciando os clientes. A ferramenta de ponto está gerenciando a questão de faltas e não sei o que lá. Aí o gerente está gerenciando a execução. Adilson, que pergunta a gente poderia deixar assim, para o empreendedor? Saber se aquela operação ela pode ser, vamos dizer, pode ser substituída por uma ferramenta. Uhum. Né? Um exemplo, o ponto que você falou. Sim. Né? Que pergunta a gente pode fazer para que um exemplo, meu ponto eletrônico, eu devo automatizar ele de alguma forma ou não? A gente consegue colocar isso como uma pergunta? Eu acho que assim, a gente pensaria assim. Eu acho que quando a gente... Uma das coisas que eu até aprendo contigo quando você fala, você é um cara que gosta de falar de valores. E aí você diz assim, você fala de, tipo assim, desses 3 níveis, separando valores. Porque, de fato, o empreendedor que está aqui, ele paga uma coisa mais alta para essa pessoa, um pouco mais baixa para essa. E eu acho que o empreendedor ele tem que pensar assim, tá custando caro para gerenciar isso? Quanto está custando para isso? Quanto está custando para eu gerenciar isso? Está custando meio dia de um gerente. Isso é caro, cara. Está custando meio dia meu, caríssimo. Então, peraí. É um software, vamos mexer. É um aplicativo, é uma máquina que eu vou comprar só uma vez e ela vai dar. Né? Então, acho que eu viria muito pelo valor. Dizer assim, cara, gerenciar isso é caro? Porque pode ser que não seja, né? Mas, tipo, por exemplo, o ponto que a gente está citando aqui, né? É 100 conto por mês. É super barato isso. Cara, agora imagina quantas horas um gerente teu passaria fazendo isso numa equipe do tamanho da tua. Cara, não fecha essa conta, né? Bota o ponto em nome de Jesus, né? Então, é essa perguntinha de custo. Né? Acho legal isso. Tá me custando, em termos de meu tempo, tá custando o tempo de um gerente meu, de alguém executar, sabe? Quanto me custaria a ferramenta, né? Adilson, quando a gente, dentro desse universo, a gente perguntando a alguns amigos empresários, e muita gente ainda tem dúvida em relação ao marketing. Eu acho que está muito mais, de um tempo para cá, tá muito mais popular, né, quando você fala em marketing. Mas aí eu vejo que muita gente ainda não tem a visão clara do que é marketing. E assim, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Claro. Né? Primeiro, a gente, assim, bem rápido, se você pudesse, o que é marketing? Qual a diferença de marketing, publicidade e propaganda? Porque tem gente que mistura tudo, né? Mas o que é marketing e o que pode... E se eu tenho uma boa gestão, como é que eu sei que eu tenho uma boa gestão de marketing? Como é que eu sei se eu tenho marketing na minha empresa? Marketing... É porque eu não gosto de ser muito teórico, mas já que você pediu uma explicação, então marketing seria a gestão. Tem um especialista em marketing, uma autoridade mundial, que ele diz que marketing é tudo que acontece, todo esforço feito para sair produto ou serviço e entrar dinheiro na empresa.
Pronto. Essa definição Eu digo, muito poxa, simples, né? É. E eu gosto dessa definição porque eu acho realmente, né? A partir do momento que você pensa assim, a tua embalagem faz todo sentido, o sorriso no rosto do teu atendente é marketing, tudo, né? Mas aí vamos, né? Aí tipo, o pessoal confunde muito publicidade e propaganda, né? Porque propaganda é anúncio pago. Por exemplo, quando você está fazendo tráfego pago é propaganda, né? Porque é patrocinado. Já quando alguém fala bem de você, por exemplo, hoje você fez publicidade de mim. Porque a publicidade ela é uma fala espontânea, né, de alguém. Mas, fim das contas, né, vamos ser bem vida real aqui, que é o que vale. Marketing é a ação que uma empresa faz para fortalecer a marca e gerar pessoas interessadas em comprar. Por que eu separo isso? Para poder eu separar de vendas. Porque a conversão já seria a venda. Então, atrair... O teu marketing ele faz duas coisas. Ele faz autoplanos e as outras empresas em si se tornarem referência, desejadas, e pessoas entrarem em contato, seja pelos canais digitais ou pessoalmente. Pronto, acabou-se o trabalho do marketing. Então, eu não espero mais do que isso de uma agência, eu não espero mais do que isso do meu funcionário de marketing. Próximo passo, conversão, né? Então, o marketing atrai, as vendas convertem. Aí, a conversão é vendedores. E aí, precisa ter gente treinada, né, que a gente chama de closer, que é o fechador de venda, né? Veio o lead, veio o cara interessado, encantado pelo marketing, e o vendedor vai transformar aquele lead em faturamento para a empresa. Na teoria, tudo isso é marketing. Na prática, marketing vai até o cliente entrar na loja e dali para frente é vendas. E as duas coisas têm a mesma importância. Deixar isso claro, dividido, isso, exatamente. Né? Para que você possa entender onde está o defeito. Porque às vezes o empreendedor em casa ele está na dúvida, assim, minhas vendas estão ruins, então meus vendedores são ruins. Talvez não está vindo lead. Eu posso trazer um exemplo bem rapidinho Claro. aqui, Adilson. Veja, eu estava com um problema em uma empresa minha na captação de leads. Uhum. E o que foi que a gente viu? Na solução, Uhum. a gente criou outra empresa para poder facilitar a captação de leads. E o que foi que aconteceu? Deu certo. A empresa de captação de leads, ela foi um sucesso. A gente conseguiu um número com um valor muito, muito baixo, Sei. muito barato. Uhum. Quando entra, quando eu falo passo 2. No passo 2, que é justamente isso que você falou, no fechamento eu tive um problema. E eu entendi, como estava claro para mim, que a resolução, o marketing funcionou para a atração dos clientes que viraram, da atração dos possíveis clientes que viraram leads ali naquele momento, clientes. Mas no passo 2 não estava estruturado. Perfeito, para ver a conversão. Para ver a conversão. E aí foi mais fácil de eu resolver esse problema. Né? Porque e você aí, sabe onde está o problema, né? Aí assim, eu queria deixar só esse exemplo aqui, que eu acho que porque o empreendedor, quando ele vê o bolo todo e ele vende mal, ele não sabe exatamente se foi o vendedor, né? Ou se foi o marketing. Se foi marketing ou se foi vendas o problema. Né? E aí, às vezes, tipo, o marketing fez a parte dele, mas aí pronto, é outra coisa, que aí um nívelzinho acima aí, que seria o seguinte, às vezes o marketing traz quantidade, mas não traz qualidade. Sim. Que é o que a gente chama de lead sujo, né? Que, ou seja, vem misturado. Ou seja, o tráfego fez um trabalho ruim, chegou a 200 contatos, mas todo mundo curioso, nada a ver, sabe? E aí o pessoal da região tem essa dificuldade. O tráfego está trazendo gente. E aí as agências, muitas vezes, até de má índole, quer entregar número ao cara. Eu garanto tantos mil leads, né? Tanto cliques, leads, tal, não sei o que lá, mas o que vale, no fim das contas, é faturamento, né? É o que no marketing a gente chama de ROI, né? Sim. Que é o retorno sobre o investimento, né? Ou seja, o faz-me rir, né, meu amigo? Clique não paga conta, caixa, não. Né? Exatamente. O cara imagina chegar no boleto no fim do mês e, tantos cliques aqui pra você. Não paga, né? Não paga. Esse boleto é 10 mil cliques. 10 mil cliques nesse aqui, né? Não fecha essa conta. Já que a gente falou dessa divisão, né, de marketing e vendas, como é que a gente pode fazer essa pergunta? Né? Eu tenho uma boa gestão de vendas, né? E você explicou aqui para mim, fantástico, né? Essa divisão. Onde é que entra marketing, onde é que entra venda? É a partir da venda. Eu tenho uma boa gestão de venda? Isso. Essa pergunta é muito importante de ser feita pelo empreendedor, porque na nossa região a gente tem muito tirador de pedido. A gente não tem o vendedor, o closer, aquele cara, o fechador de vendas, o cara que faz venda extra, o cara que fideliza, o camarada que resgata clientes perdidos, o cara que faz follow-up, que é voltar retornos com o cliente.
E aí a gente precisa de números, né? O que é gestão de vendas? A gestão de números. Qual percentual? A maioria das empresas da região não tem percentual de conversão. Não. Ou seja, quantas pessoas entram em contato versus quanto compra. O cara não tem esse número. E aí é muito difícil você gerenciar o que não conhece. Aí vem ticket médio. Boa parte das empresas não tem. sabe. Era só pegar lá no sisteminha, né? Ou seja... E as que tem sistema. Exatamente. E ainda tem hoje. Infelizmente. Que, né, então, gestão de vendas é isso. É gerenciar os números para que você possa ir melhorando esses indicativos. Por exemplo, a partir do momento que eu descubro que minha conversão é 20%, ou seja, a cada 100 pessoas 20 compram, eu vou criar ações para aumentar esse número para 30%. Depois para 40%, depois para 50%. Até porque você, para criar uma ação, você tem que saber O ponto de partida, o ponto né? de partida, né? Perfeito. Eu sei o ponto A, para chegar no ponto B, o que é que eu devo fazer ali, né? Eu ouço muito em sala de aula o cara dizer assim, tá muito ruim essa parte. A minha conversão... Quando eu explico o que é conversão, ele é isso aí, tá muito ruim. Eu digo, quanto ruim? Não sabe. Entendeu? Ah, não, tá pior do que no ano passado. No ano passado era quanto? Não sei. Gente, como é que tá pior se eu não sei? Galera, número. Por isso que o cara tem que estar na ponta da pirâmide. Gente de ponta de pirâmide tem que estar pensando nessas coisas. Né? Tem que ter relatório, tem que ter números das coisas. A galera do gerencial aqui está fazendo moer esses números para você, trazendo isso, né? E pegando as ações que você criou em cima para executá-las com o pessoal de baixo. E aí a pirâmide funciona, né? A mente pensante, que é a sua, né? Gerenciando os gerentes e os gerentes gerenciando o operacional. Você falou aí na ponta da pirâmide aí, né? Uhum. Eu acho que aí vai muito... E aí a gente fala, quando fala em ponta de pirâmide, fala em liderança. Uhum. Né? Tem as etapas dentro da pirâmide, né? Uhum. Os líderes das pessoas do operacional, né? Isso. E o líder dos gerentes, vamos dizer assim. A gente fala de liderança. E uma coisa, Adilson, dentre esses meus anos de experiência, fazem 20 anos que eu sou empreendedor, Uhum. né? Tem gente que acha que eu comecei a empreender agora há pouco, mas faz 20 anos que eu ralo aí e eu percebo um problema seríssimo dentro das corporações, que é a parte de comunicação. Né? E aí eu queria que você pudesse falar a política de liderança, né, e a comunicação, como é que tem isso dentro da sua empresa? Perfeito. Bem, é uma pergunta que você tem que fazer também, pessoal, porque os seus resultados vão vir através de outras mãos, não das suas. E essas mãos, elas precisam estar treinadas e motivadas. Elas precisam saber o que fazer e querer fazer. Pronto, esse é o desafio do líder. Eu gosto de simplificar, sabe, as coisas, Alan. Pode ver que, né, quando for explicar marketing, 2 etapas. Liderança, você precisa fazer as pessoas saberem fazer e quererem fazer. Fica parecendo bem simplório, mas na prática é exatamente para ficar aplicável. E o que é isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas elas não se despertaram ainda que hoje as empresas elas estão concorrendo por colaboradores igual concorrem por clientes. Uma vez eu trouxe isso em sala de aula. Eu disse assim, olha, imagina que você está numa cidade onde cai muito a demanda, né, de clientes e aumenta muito a oferta de produto. Você cai tuas vendas, teus clientes começam a sumir. O que você faria? Oxe, muita ideia. Propaganda, tráfego pago, melhorava o produto, melhorava não sei o que lá, faria ponto de venda não sei aonde, tentaria, né, descentralizar. Aí eu disse, agora fecha tudo isso, muda a palavra cliente e coloca colaboradores. Imagina que você está numa cidade que se chama Santa Cruz, que aumentou muito a oferta de emprego e diminuiu a demanda de trabalho, de trabalhadores. O que você faria? Aí o cara, clique. Meu amigo, a mesma coisa. Marketing. Só que para, né? Olha, aqui a gente paga salário melhor. Olha, aqui a gente tem bonificação. Olha, aqui a gente joga vôlei no fim de semana. A gente percebe que tem algumas empresas já com esse movimento, começando, né? começando a fazer isso. E talvez tenha nascido lá das nossas aulas. Né? Que bom. Cara, porque as empresas precisam começar a ver que a gestão de pessoas ela vai começar pela aquisição de pessoas. Você precisa ter talentos. E esses talentos eles vão para onde tiver ambientes melhores. Gente boa trabalha em lugar bom. Ah, não, mas eu estou precisando de uma pessoa boa, Adilson. Tua empresa é uma empresa boa? Porque pessoa boa só vai para a empresa boa.
Entendeu? O cara quer pagar 1.300 ou 1.400 conto a uma pessoa e quer que ela seja tráfego pago, design, influencer. Peraí, né? Então, essa mentalidade ela precisa mudar. A gente já mudou com relação a produto. Agora precisa mudar com relação a gente. Né? Valorizar o colaborador, reconhecer o colaborador, bonificar, tal, dar um ambiente de trabalho agradável e isso vai trazer gente boa. Gente boa, você treina e motiva. Fechou. Entendeu? E a gente fala, eu gosto dessa que eu digo que o nosso colaborador é um cliente interno. Isso, perfeitamente. É o primeiro, inclusive. Imagina só, um colaborador da MG7 dizer assim, ó, e uma pessoa pergunta a ele, ó, tem um curso lá de gerente profissional? Ó, tem mais, ó. Eu não sei, sabe? Eu não, Quem tem que primeiro gostar é ele. Né? Eu acho que o cara tem que assim, entender o que é, né? E gostar da empresa, perfeito, de dizer assim, não, eu tenho o melhor curso de gerente profissional e é aqui, né? Maravilha. Né? E a gente vê muito isso aqui. Nessa região, né, a gente fala, se alguém de outros estados, né, estiver assistindo a gente, mas a gente está aqui na região do Agreste de Pernambuco, onde a gente tem o maior polo de confecção, né, da América Latina. Do mundo. E a gente tem um problema seríssimo de contratação, né? A CDL agora, a nossa CDL aqui fez uma pesquisa muito interessante, né, que foi bem interessante. E aí eu acho que é bem disso, né? As pessoas, acho que a empresa tem que ter esse olhar, né? Que o cara castiga o funcionário, né? O colaborador. Para poder chegar o produto no preço certo no cliente, ou no preço que ele quer, né? Ou seja, ele mata a galinha dos ovos de ouro para conseguir o ovo. E aí volta as perguntas, que aí eu vou chegar aqui na reflexão de tudo isso, mas volta, né? Adilson, o que é o modelo do negócio? Perfeito. Né? Tudo isso vem com Perfeito. A gente traz essas informações aí dentro dessas perguntas, né? Outra coisa importante que eu acho que... Eu não sei se você deixou, né, dentro dessa trajetória aí de gestão, o financeiro por último, mas eu acho que não é menos importante, não, inclusive, de forma nenhuma. não é, né? Eu acho que é uma das coisas mais importantes, né? Perfeito. E a gente precisa saber se eu tenho uma gestão financeira boa dentro do meu negócio. Né? E o que é a gestão financeira? Né? Simplificando também, porque, por exemplo, às vezes, né, Alan, a gente perde um pouco da noção de volume. Por exemplo, no seu caso, né? A sua empresa ela vem numa expansão muito boa, num nível de organização muito alto, mas é muito importante você entender que você está numa bolha. Você especificamente, Sim, eu falando para ti agora, não faz parte de uma maioria, porque a grande maioria ela tem um nível tanto de tamanho quanto de organização infinitamente mais baixo. E aí, nesse momento, eu queria falar para a maioria. Né? A maioria, olha, cara, você precisa ter números do teu financeiro. Começa por aí, que a maioria das pessoas, elas têm dificuldade na nossa região até de fazer o cálculo de entradas e saídas. Simples, né? Sabe? Exatamente. Com a receita, Isso, menos as despesas. Menos despesa, sabe? E aí no mínimo, existe um documento chamado DRE, que você pode treinar o teu financeiro, colocar a pessoa do teu financeiro, ou você, se é você que faz isso, participa de uma aula, faz um cursozinho pequeno de finanças empresariais, aprende o que é DRE. E todo fim de mês você vai imprimir uma folha. E nessa folha tá a saúde, é como se fosse um exame de saúde, que vai estar a saúde da tua empresa. Cara, essa folha vai te ajudar a tomar várias decisões no mês seguinte. Fazer cortes, fazer aquisições, sabe? Expandir, reduzir. Começa por aí, sabe? Como a gente tá falando para aquele cara que não tem ainda um nível, né, empresarial mais organizado, então começa por aí. Não se confia no volume, não se confia no número que está na conta bancária. Isso é um erro muito grande, sabe, Alan? Tô com dinheiro. Mas não é teu, cara. A DRE é que vai dizer o que é teu. E aí eu tenho esses cuidados porque o pessoal se rege muito por isso. Entrou muito Pix. Fiz muitas vendas, sabe? E aí esses números são enganadores porque tem despesa por trás disso. Então fica essa análise. DRE, aprenda o que é isso, como usar, que você vai ser... A saúde vai melhorar assim drasticamente da sua empresa. Ô Adilson, e a outra coisa, né? É uma frase que a gente escuta muito, que é... Muita gente acha que o caixa da empresa é o dele, né? É o dele, né? É o bolso dele, né? Diz, eu lucrei, né? Mas não, quem lucrou foi a empresa, né? E uma coisa que eu vejo muito, principalmente na nossa região, é que a gente vê muito, né? Empresa pobre, dono rico. Demais. O cara suga a galinha dele, né? Dos ovos de ouro dele, maltrata ela de tudo que é jeito e nem sequer
começa a observar até que ponto eu devo colocar um pouco mais de... Vou levar a análise, né? Um pouco mais de ração para a bichinha, né? Onde é que eu vou avaliar? Né, ali? E eu acho que isso é um ponto que a gente peca muito aqui na nossa região, essas informações. Eu acho que a gente é muito carente, o empresário, ele é muito, esse pequeno empreendedor, ele é muito carente de buscar a informação do negócio dele, né, do próprio negócio dele, né? Eu acho que a falta de dados prejudica muito, né? Ilude muito a pessoa. Né? E aí o pessoal começa, o principal ativo do cara é a empresa, é ali que vem o dinheiro dele, e ele começa a tirar dinheiro dali e juntar passivos, que são coisas que comem dinheiro, né? Aí o cara troca de carro pra caramba, aí o cara é um reboque, é um jet ski, aí é um sítio, aí é uma casa em Tamandaré, não sei o que lá. E aí tudo isso gera despesa, cada coisa que ele compra é mais custo para ele, e o principal ativo, que é quem gera o patrimônio de pagar tudo isso, tá lá sucateado muitas vezes. E eu costumo dizer assim, né? Obviamente que eu falo isso para os meus mais próximos. Como é que eu meço se o cara tá bem financeiramente ou não? Quanto você tem de bem passivo e quanto você tem de bem ativo? Exatamente, né? Perfeito. Que aí, às vezes, o cara, na coluna do passivo, o cara tá lá com um monte de coisa que consome né, dinheiro ali mensalmente. A vida do cara fica caríssima, né? E aí o cara, não, fulano tá bem, tem um jet ski. Tem uma casa na praia, né? Você falou aí agora, né? Tem um apartamento que ele vai de ano em ano, mas tá lá, mas é que fulano tá bem, tem uma estrutura e tal, né? E a gente tem que ter cuidado disso, gente. Eu acho que a gente que é empreendedor, a gente tem que olhar para a coluna e saber o que é isso, né, Adilson? Eu acho que daria uma aula toda. Você fala muito bem disso em relação ao que é passivo, o que é ativo, né? E o que ativo é o que dá, que vai dar renda, né? Vai dar renda para você, dar um retorno, ou dar renda, ou dar um retorno financeiro sobre o investimento. Eu acho, só fechando essa partezinha rapidinho, Alan, eu acho que assim, porque há 50, 60 anos atrás, ser rico era ter coisas, né? E aí meio que a cabeça das pessoas ainda tem um pouquinho disso, assim, para eu poder ter coisas eu preciso ter bens, né? Sendo que hoje ser rico é ter dinheiro líquido, né? É você ter, tipo, ou investimentos que sejam ativos ou o dinheiro líquido trabalhando para você em forma de investimento, né? E o principal ativo do empreendedor é o negócio. Não existe investimento nem no mercado financeiro que consiga chegar perto da taxa de lucratividade de um negócio, né? Então cuida do teu negócio, né? Que é ele que antigamente o cara só... Não, fulano tem uma fazenda. Fulano tem terra, tem terra, não sei o que lá. E aí, peraí, para pensar que riqueza mudou, né? Mudou. Adilson, a gente tá chegando no final aqui. Quando a conversa é boa, no instante passa, né? Passa rápido, né? Mas eu queria que a gente pudesse fazer uma reflexão, certo? Porque de tudo que a gente conversou aqui sobre essas nove perguntas que a gente colocou aqui, a gente pudesse fazer um resumão do que a gente falou para que as pessoas, elas que nos acompanharam até agora, mas que elas possam ficar fresquinho na memória delas. Perfeito. Eu diria que a gente colocaria aí uma 10ª pergunta nesse caso, que seria assim, eu sou um bom gestor? Né? Porque a partir do momento que você coloca essa 10, você coloca as outras 9 em xeque. Porque quem é que gerencia lá a primeira? Você. A única pessoa que tem o poder de libertar a tua vida pessoal da profissional é você. Quem é que administra a segunda? Fazer o teu negócio ser um modelo de negócio bom, só quem tem esse poder é você. Então, a pergunta agora eu acho que a gente pode fechar com essa reflexão. Você é um bom gestor? Se você não está se achando com condição, com capacidade de ser um maestro da orquestra que é o teu negócio, pensa o seguinte, é possível você aprender a fazer isso. Empreendedor tem que estudar, galera. E quando eu digo isso, eu não digo porque eu sou um pregador dessa palavra, na verdade. Mas não estou simplesmente falando em MG7 aqui, não. Eu estou dizendo assim, vai para o YouTube. Olha esse podcast aqui, a riqueza disso aqui. Vocês, por exemplo, que estão assistindo, têm a noção do poder administrativo que tem, por exemplo, Alan. Esse cara estuda direto, velho. Esse cara estuda direto, esse cara se informa direto. Então, tipo, às vezes o camarada olha alguém que está indo bem nos negócios, é sorte, acertou. Dá uma raiva quando alguém diz acertou e é uma pedra. Não dá, né? Caramba, meu amigo, não. Isso aqui foi uma coisa pensada, planejada. Então você também, gestor, você vai precisar passar por esse processo. Se você não está se encontrando como um bom gestor hoje, informação, leia livros, faça cursos, vá para palestras, veja podcasts, vá exemplo. E você vai adaptando e se tornando um bom gestor para gerenciar as outras 9 coisas.
Pois é. E assim, eu queria só fazer um resumo das perguntas que a gente colocou aqui. A gente falou sobre se meu negócio é um bom negócio para mim e para minha Isso, foi a família, que eu primeira acho pergunta. que eu acho que É, ela é aquela principal pergunta que a gente tem que fazer, exatamente. né, Adilson? Outra pergunta que a gente trouxe também aqui foi sobre eu tenho um modelo do meu negócio, né? Eu sei qual é o modelo do meu negócio, eu sei para quem eu vendo, né? A gente falou Isso, muito bem exatamente. sobre isso, né? Entendendo a pirâmide, onde eu estou dentro do meu negócio. Será que eu estou no local? Tá. Eu tenho que pensar em estratégia e eu estou no gerenciamento ali, ou estou até na operação, eu acho que você tem que repensar isso Perfeito. e ter também, levar isso como importante. O POP, que são as funções operacionais padrão, onde ele traz de fato o que é que aquela pessoa tem que fazer literalmente. Perfeito. E é assim, descrição total do que Explicação total, né? aquela coisa assim de você estar ensinando uma Uhum. criança de 3 anos como é que faz uma Maravilha. determinada coisa. A gente falou também sobre as ferramentas de gestão, que eu Uhum. acho importantíssimo. Tem muitas, a Deus falou aqui algumas ferramentas Uhum. de gestão. E uma coisa que eu não tinha percebido de ferramenta de gestão, que a gente ia ver que é uma coisa, né? Uhum. Mas você disse, o primeiro que a gente tem que É o observar gerente. é o gerente, né? Eu achei fantástico isso aqui, aprendendo, como sempre, nas conversas com ele. Também sobre se eu tenho uma gestão de marketing, o que é o marketing da minha empresa, né? A gente Uhum. falou também sobre isso. A gente falou sobre vendas, né? Como analisar as vendas, como Uhum. gerenciar essas vendas, né? Também falando sobre a política de liderança e comunicação. Uhum. E, por fim, a gente falou sobre o financeiro. Uhum. Né? Eu acho que a gente consegue... Percorreu todas as essa áreas. trilha, né, que você trouxe naquela aula que eu Uhum. participei, eu achei fantástico. E a gente traz hoje aqui também para dividir com essas pessoas, Perfeito, essas pessoas, né? Quando você Maravilha. diz, ó, YouTube tem muita coisa boa, né? Uhum. E é sobre isso que a gente tá... O objetivo Uhum. né, desse canal Perfeito, é isso, para poder a maravilha. gente estar trazendo, né? Essas informações tão relevantes no mundo do Uhum. empreendedorismo, né? No mundo do negócio, que as pessoas nos acompanhem aqui, né? Nesse canal. Adilson, muito obrigado, certo, por estar aqui. Agradecer a todo mundo que nos acompanha aí, tanto no meu Instagram, eu sempre estou trazendo ali, na medida que eu posso, trazendo alguns conteúdos, Uhum. né, que possam ajudar as pessoas. E no YouTube, no canal aqui, Papo do Empreendedor, a gente tem trazido também, não só podcasts, mas a gente vai trazer também conteúdos ali curtos, de 5 minutos, Uhum. ali para o dia a dia ali. O Perfeito, cara tá na fila ali do banco, ou na Aham. fila da lotérica, enfim, ali, dá uma olhadinha Perfeito, nesse conteúdo maravilha. aí de 5 minutos. Muito obrigado, gente, pela audiência. E quem gostou aí, clica aí, né, dá um like e nos segue aí, se inscreve aí no nosso canal. Adeus, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez digo que é um privilégio participar, ser uma das pessoas, né, que estão aqui, porque eu sei que muitos muito bons virão, e dizer aos telespectadores que acompanhem esse canal, porque com certeza vai ser muito bom para a tua vida empreendedora. Beleza. Como eu digo sempre, né, que lugar de empreendedor também é na sala de aula. Faça isso, gente. Busca informação, que eu acho que a informação... A gente está na era da informação, então não fique para trás, né? Junte aí com esse grupo de pessoas que estão buscando de se desenvolver e traga para o seu negócio, para que esse seu negócio seja de sucesso. Até mais, gente. Valeu. Muito bom.